Shalom, graça e paz, leitura da Bíblia, dia 26 e 27, hoje no dia 28, vamos colocando em dia. Hoje é capítulo 35 até o 37, do dia 26 e 38 a 42 do dia 27. E prosseguiu Eliú dizendo: acaso tu pensas que está no teu direito, quando dizes sou reto diante de Deus? Ou quando dizes que vantagem terei, que benefício terei, mais do que se tivera pecado? Dar-te-ei a resposta, e dos teus companheiros contigo. Observa os céus e vê, contempla o céu, que é mais alto do que tu. Se pecar, que mal fazes contra ele? E se as tuas transgressões forem muitas, que dano lhes faz? Se és reto, que obtém ele de ti? Ou que ele recebe da tua mão? A tua maldade poderá fazer dano a mortais como tu, e a tua retidão beneficiará ao filho do homem? Por causa das múltiplas opressões, os homens clamam por ajuda, por causa do braço tirano. Mas ninguém diz: onde está Deus, o meu Criador, que inspira canções durante a noite, que nos ensina mais do que as bestas da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Ali clamam, mas não lhe responde, por causa da soberba dos ímpios. Certamente, Deus não dá ouvidos à vaidade, e o Todo-Poderoso nem sequer lhes dará ouvidos. Muito menos quando dizes que não podes vê-lo, mas a tua causa está diante dele, portanto espera nele. E agora, enquanto ainda não castigou com a sua ira, crês que ele não tem pleno conhecimento da arrogância? Por isso Jó abriu a sua boca em vão, e multiplica as palavras sem sabedoria. E Eliú continuou dizendo: tolera-me um pouco e te direi algo mais, porque tenho outras palavras para dizer a favor de Deus. Trarei os meus conhecimentos de longe e lhe demonstrarei a justiça do meu Criador, porquanto na verdade as minhas palavras não são falsas. Diante de ti há um que tem ciência consumada. Eis que Deus é poderoso e não despreza a ninguém. É poderoso em força e entendimento. Ele não preserva a vida do perverso, mas dá ao pobre o seu direito. Não aparta os seus olhos dos justos, mas juntamente com os reis no trono os faz assentar e são exaltados para sempre. E quando está aprisionado com grilhões e pendurados em cordas de aflição, mostre-lhe as suas más obras e os seus delitos que nascem com a soberba. Abre-lhes os ouvidos para a demonstração e ordena-lhes que os se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, transcorrerão os seus dias em prosperidade e os seus anos em prazeres. Mas se não ouvirem, perecerão pela espada e morrerão na sua ignorância. Mas os ímpios de coração acumulam para si a ira de Deus. Não clamam por auxílio quando ele os mete em grilhões. A alma deles perece em plena juventude e a sua vida se perde como a dos depravados. Ele libera os aflitos por meio da sua aflição e abre os seus ouvidos na sua tribulação. Tirar-te-ia da angústia e te levaria a um lugar espaçoso, onde não há aperto, onde a mesa está servida com manjares substanciosos. Mas o teu pleito é próprio de um culpado. Estás obcecado pelo pleito e pelo direito. Portanto, tem cuidado com a sua ira, e não aconteça que ela te conduza para longe do seu curso, de modo que já nenhum resgate te sirva. Ele terá estima pelas tuas riquezas ilimitadas, ou pelos recursos do teu poder. Não aneles pela noite, em que os povos desaparecerão do seu lugar. Cuida-te, não regresses à iniquidade, ainda que escolheste bem antes da tua aflição. Eis que a alteza de Deus precede o seu poder. Quem é mestre como ele? Quem prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe arguirá? Jamais cometeste injustiça? Lembra-te de engrandecer as suas obras, das quais os homens se maravilham. Todos os homens as contemplam e de longe todos as enxergam. Eis que Deus é grande, mas está acima do nosso conhecimento. O número de seus anos é inescrutável. Certamente ele atrai as gotas de água que transformam em vapor de chuva, a qual as nuvens destilam e derramam abundantemente sobre as multidões dos homens. Quem pode entender os desdobramentos das nuvens e os estrondos do seu pavilhão? Eis que difunde a sua luz
sobre ele, e com ele cobre as profundidades do mar. Com tais meios ele castiga os povos e lhes dá alimento em abundância. Oculta os relâmpagos em suas mãos e os dirige para onde quer. O seu trovão declara a sua indignação, e a tempestade proclama a sua ira contra a iniquidade. E os animais sentem quando vem a tormenta. Jó 37. Por isso o seu coração treme e salta do seu lugar. Escuta atentamente o estrondo da sua voz e o alarido da sua boca. Ele estende através do céu inteiro o seu relâmpago, até os confins da terra. Atrás dele ruge uma voz, troveja com a voz da sua majestade, e ele não se encontra onde a sua voz é ouvida. Deus troveja milagrosamente com sua voz. Ele faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Porquanto ele diz à neve, cai sobre a terra, e do mesmo modo ao aguaceiro torrencial da sua poderosa chuva. Assim sela as mãos de todos os homens, para que todos os demais homens reconheçam a sua obra. As bestas entram nos seus esconderijos e dormem em seus covis. Das câmaras do sul vem a tormenta, e o frio vem dos ventos do norte. Pelo sopro de Deus se forma o gelo, e a expansão das águas se congela. Eis que ele carrega as nuvens de umidade, e dispersa o seu relâmpago do meio das nuvens, e dispersa a névoa. E as nuvens constantemente mudam de posição segundo os seus desígnios, fazendo que o que ele lhes ordena debaixo do céu, debaixo da face da órbita terrestre. Uma vez para a correção, e outras vezes por causa da terra, e outras vezes por misericórdia, as enviará. Escuta isto, Jó, aquieta-te e pondera as maravilhas de Deus. Compreendes como Deus lhe dá as suas ordens e faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem. Conhece o equilíbrio das nuvens e as prodigiosas obras daquele que é perfeito em conhecimento. Porque as tuas vestiduras estão quentes, quanto a terra está quieta, por causa dos ventos do sul. Podes estender com ele o céu, que é sólido como o espelho fundido? Mostra-nos o que lhes diremos, porque não podemos ordenar as nossas ideias por causa da escuridão. Comunicar-lhe-ão quando eu quiser discutir com ele? Ou deve o homem pedir para ser destruído? Agora os homens já não podem ver a luz que brilha nos céus, mas depois o vento passa e limpa as nuvens. Do norte vem um dourado esplendor, e ao redor de Deus há uma aterradora majestade. O onipotente, a quem não podemos investigar, é grande em poder e em juízo, abundante em justiça, mas não oprime a ninguém. Portanto, os homens o temerão, e não estimará aquele que se considera sábio aos seus próprios olhos. 38. Então o Senhor respondeu a Jó, desde o redemoinho ele disse: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem sabedoria? Agora cinge os teus lombos como homem, pois te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Faz-me saber se tens conhecimento. Quem determinou as suas medidas, se o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que foram assentados os seus fundamentos? Ou quem colocou a sua pedra fundamental? Onde estavas quando as estrelas da alva cantavam juntas e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem represou o mar com portas quando ele saiu do ventre? Quando eu pus a nuvem como vestido e as densas trevas como fraldas? E quando eu lhes dei o meu decreto, lhes pus portas e ferrolhos? Ele disse: até aqui irás, mas não passarás adiante. Aqui cairá o orgulho das tuas ondas. Se chamaste a alvorada depois que os teus dias recomeçaram, revelaste a alva ao seu lugar para que ela pudesse circuncidar os confins da terra e os ímpios fossem sacudidos por ela. Então ela muda de aspecto como barro debaixo do sinete, como um vestido, e a luz é retirada dos perversos e o seu braço ameaçador é quebrantado. Penetraste nos mananciais do mar, ou exploraste as profundezas do abismo? As portas da morte te foram reveladas, ou já viste as portas da sombra da morte? Examinaste toda a largura da terra? Dize-me, se tu o sabes, qual é o caminho da morada da luz? E onde está o lugar da escuridão? Para que tu as conduza?
cada uma ao seu lugar, se tu conheces os caminhos da sua casa? Se o sabes é porque já tinha nascido, e o número dos teus dias é grande? Entraste nos tesouros da neve, ou viste os tesouros do granizo, que eu reservo para os tempos da tribulação, tempos de batalha, de guerra? Para qual caminho se reparte a luz? Por onde se difunde o vento oriental sobre a terra? Quem abriu os canais para a inundação, ou os caminhos para o relâmpago do trovão? Para provocar a chuva na terra desabitada e no deserto onde homem nenhum vive? Para saciar as terras desoladas e para fazer brotar o tenro raminho da erva? A chuva tem um pai. Quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre saiu o gelo? Quem gerou as gotas do orvalho? Então as águas se endureceram como a pedra e a face do abismo se congela. Poderias atar as cadeias das Pleiades ou afrouxar os cintos de Órion? Poderias conduzir as constelações celestes no seu prazo? Poderias guiar a ursa maior com os seus filhos? Conheces as leis dos céus? Poderias dizer como elas afetam a terra? Poderias levantar a tua voz para a nuvem e fazer que a abundância das águas te inundem? Poderias ordenar aos relâmpagos que aparecem e te digam: aqui estamos? Quem pôs a sabedoria no íntimo do homem? Quem deu a inteligência à sua mente? Quem pôde contar as nuvens dos céus com sabedoria? Ou quem pôde derramar as vasilhas de águas celestes, de modo que o pó se converta em massa e os torrões se compactam? Caçarias tu a presa para a leoa, ou poderias satisfazer o apetite dos leãozinhos, quando eles se agacham em suas covas e se ocultam em emboscada na selva? Quem proveu alimento para o corvo quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam à procura de comida? Sabes o tempo quando as cabras monteses param, ou presenciaste as dores de parto das corças? Contaste os meses que cumprem, ou sabes o tempo quando hão de parir? Elas se curvam e dão à luz as suas crias e lançam de si o seu fruto. As suas crias crescem robustas em campo aberto, partem e já não voltam. Quem deu liberdade ao jumento selvagem, ou quem soltou as suas ataduras, ao qual lhes destinei o deserto como morada e a terra salgada como seu lugar de viver? Ele escarnece do tumulto da cidade e não ouve os gritos dos condutores. A cadeia de montanhas lhe supre de pasto e busca toda a coisa verde. O búfalo requererá te servir, ou ficará preso ao teu estábulo? Poderia subjugar o búfalo sobre o arado? Ou ele rastrearia os vales atrás de ti? Confiarias nele porque a sua força é grande e o deixarias fazer os teus labores? Confiar-lhe-ia as colheitas dos teus grãos e a coleta do trigo da tua eira? As asas do avestruz batem alegremente, mas as suas penas e plumas são como as benévolas da cegonha? Porquanto deposita os seus ovos na terra e os aquece no pó, e se esquece que um pé pode esmagá-los ou que a besta selvagem pode pisá-los? Ela trata com dureza os seus pintainhos como se não fossem seus, ainda que o seu labor seja inútil, não se importa, porque Deus lhe privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. Quando chega o tempo, levanta suas asas para o alto e zomba do cavalo e do seu cavaleiro. Deste é o cavalo a sua força, ou vestiste o seu pescoço com as crinas? Ou o fizeste apto para saltar como um gafanhoto? A glória do seu resfolegar é assombrosa. Escarva no vale com o seu casco, se regozija na sua força e sai para enfrentar o choque das armas. Zomba do medo e não se acovarda, nem recua diante da espada. A aljava é reluzente e a reluzente lança e o dardo rangem sobre ele. Com ímpeto e com furor escarva a terra e não sossega ao som da trombeta. Cada vez que ouve o som da trombeta, relincha e fareja a batalha, as ordens dos capitães e os gritos de longe. É por tua sabedoria que o falcão voa alto e estende as suas asas para o sul. É sob a tua ordem que as águias se eleva e faz o seu ninho nas alturas. Ela vive nas rochas e ali passa a noite, e no penhasco está a sua fortaleza. Dali espreita a presa, os seus olhos a percebem de muito longe. Seus pintainhos também chupam o sangue, onde quer que haja mortos, ali está ela. Então Jó respondeu ao Senhor Jeová e disse: é sábio contender com o onipotente?
Aquele que argumenta com Deus, responda a isso. E prosseguiu Jó. E disse ao Senhor: Eis que sou vil. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, mas não responderei. Sim, 2 vezes, mas não voltarei a falar. Então o Senhor Jeová respondeu a Jó, deu redemoinho, dizendo: Cinge os teus lombos como um homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Irás invalidar o meu juízo? Queres me condenar para te justificar? Ou tens um braço como o de Deus, ou podes trovejar com a sua voz? Adorna-te, pois, de majestade e de grandeza e reveste de glória e formosura. Derrama o ardor da tua ira, contempla a todo soberbo e abate-o. Observa a todo arrogante, humilha-o e abate os iníquos na sua habitação. Esconde-os junto do pó, venda-lhes o rosto nas trevas. Então eu também te confessarei que a tua mão direita pode salvar. Contempla agora o hipopótamo, uma criatura como tu, come erva como um boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu vigor nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como um cedro e os tendões da sua coxa estão entrelaçados. Os seus ossos são fortes como tubos de cobre, as suas costelas como barras de ferro. Está entre as primeiras obras de Deus, somente ele foi feito, pelo seu Criador, com uma espada. Certamente as montanhas lhe produzem alimento, onde todas as bestas do campo folgam junto a ele. Deita-se debaixo das sombras dos esconderijos dos canaviais e dos pântanos. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra, as sarças do riacho rodeiam. Se um rio transbordar, ele não treme, fica tranquilo, ainda que o Jordão se precipite até a sua boca. Poderá alguém apanhá-lo quando ele estiver vigilante, ou pôr um anel no seu nariz? Poderás tu pescar o Leviatã com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? Poderás meter-lhe uma corda no junco do nariz, ou com um gancho furarás a sua queixada? Acaso ele te fará muitas súplicas, ou te falará com ternas palavras? Fará ele aliança contigo, ou o tomarás como teu servo para sempre? Brincarás com ele como se for um pássaro, ou o prenderás para as tuas meninas? Farão os mercadores da pesca tráfico dele, ou o dividirão entre os negociantes? Poderás encher a sua pele de arpões, ou a sua cabeça de fisgas? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te as da peleja, e nunca mais o farás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois será um homem derrubado só em vê-lo. Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois tudo quanto existe debaixo de todo o céu é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua estrutura. Quem poderá tirar-lhe a veste exterior? Quem penetrará sua couraça dupla? Quem jamais abriu as portas do seu rosto, pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada um está fechado como porta em um selo apertado, e cada um está tão apertado a outra que nem o ar passa por elas. Umas outras se ligam, tanto arderem entre si que não se podem separar. Aderem. Os seus espirros fazem resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Dos seus narizes procede a fumaça, como de uma panela que ferve ou de uma cadeira de junco que arde. O seu hálito faz incendiar os carvões, e a sua boca sai uma chama. No seu pescoço reside a força, e diante dele anda saltando o terror. Os tecidos da sua carne estão colados entre si. Ela é firme sobre ele, e não se pode mover. O seu coração é firme como uma pedra, sim, firme como a pedra inferior de uma mão. Quando ele se levanta, os valentes são atemorizados, e por causa da consternação ficam fora de si. Se alguém o atacar a espada, essa não poderá penetrá-lo, tampouco a lança, o dardo ou o arpão. Ele considera o ferro como palha e o bronze como pau podre. A seta não poderá fazer fugir. Para ele as pedras das fundas se tornam em restolho. Os bastões são reputados como juncos, e ele se ri do brandir da lança. Debaixo do seu ventre há pontas agudas. Ele se estende como um trilho sobre o lodo. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como uma vasilha de unguento.
Após si deixa uma vereda luminosa, parece o abismo, tornando-a em brancura de cães. Na terra não há coisa que se possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo o que é alto, é rei sobre todas as bestas orgulhosas. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Sei que tu podes fazer todas as coisas, e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Quem é este que obscurece o conselho sem sabedoria? Eu denunciei aquilo que não compreendia, coisas maravilhosamente prodigiosas para mim e que eu ignorava. Ouça agora, eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Portanto, me retrato das minhas palavras, me arrependo sobre o pó e cinza. E aconteceu que depois que o Senhor Jeová falou essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temente: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porquanto não falaste de mim o que era reto, como fez o meu servo Jó. Agora, portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei um holocausto por vós. E meu servo Jó orará por vós, pois através da sua intercessão olharei para vós com favor, para que eu não vos trate conforme a vossa temeridade, já que não falaste de mim o que era reto como meu servo Jó. De modo que Elifaz, o Temamita, e Bilbade, o Sumita, e Zofar, o Manamita, foram e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E Jó foi aceito aos olhos do Senhor, e ele atendeu às suas orações. E o Senhor Jeová mudou a sorte de Jó, quando este orava por seus amigos. E o Senhor deu a Jó em dobro tudo aquilo que tinha possuído antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que antes foram seus amigos, e compartilharam o pão com ele em sua casa. Consolaram-no e solidarizaram-se com ele, a respeito de todo o mal que o Senhor lhe enviara. Cada homem lhe deu também uma moeda, e cada um lhe deu um anel de ouro. Dessa maneira o Senhor Jeová abençoou o segundo estado de Jó mais do que o primeiro, e teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Deu a primeira o nome de Gemina, e a segunda o nome de Késia, e a terceira Querem Rapuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança como a seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E assim morreu Jó, ancião e saciado de dias. Encerramos o livro de Jó. Amanhã iniciaremos Êxodo. E lembrando sempre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Shalom, shalom.